Amados, na verdade, Cristo Jesus é o centro do Natal. Mas nós temos visto que nesses últimos tempos, esse centro tem sido deturpado. O maligno tem tentado de todas as formas roubar o centro, Cristo Jesus. A ideia diabólica de tirar Cristo Jesus do centro é antiga, irmãos, é antiga. Já com Jesus na terra, nós vemos que o diabo tentou Jesus de todas as formas. E ele queria o quê? O trono. O trono que Adão e Eva concedeu a Satanás. Mas nós vemos que através de Cristo Jesus, nós temos uma nova vida, novas possibilidades, a oportunidade de nos achegarmos a Deus, porque Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o único mediador entre os homens e Deus. E se porventura Satanás houvesse ganhado a batalha na tentação e conseguido que Jesus dobrasse diante dele, era uma possibilidade viável, evidentemente, tanto é que Satanás correu atrás dela, certamente nós teríamos perdido essa oportunidade de nos achegarmos diante de Deus de forma direta, porque se isto temos hoje, é propiciado por Cristo Jesus. Irmãos, Cristo nasceu aproximadamente no ano 6 ou 5 antes de Cristo. E certamente nasceu entre março e abril. Com certeza não nasceu em dezembro. Ele nasceu entre março e abril do ano 6 ou do ano 5 antes de Cristo. Mas nós vemos que até os dias da Igreja Católica, até o ano 300 e alguma coisa, a data natalícia de Cristo Jesus não era comemorada. Tanto é que você não encontra na Bíblia, em lugar algum, citação à comemoração de Natal, do nascimento de Jesus. Nós vemos que João escreveu o Evangelho segundo João lá pelo ano 90 aproximadamente. E mesmo assim, olha quanto tempo depois, mais de 60 anos após a morte de Cristo Jesus, e mesmo assim João, que escreveu diretamente a respeito de Cristo, não faz referência em seus escritos a respeito da comemoração do nascimento de Cristo Jesus. Nós vemos que esta data, ela não tinha importância aos olhos dos cristãos, tanto é que não há referência. Paulo não faz referência a Natal. Enfim, lá pelo ano 300, anos 400 aproximadamente, quando surge o catolicismo com aquela ideia de governar o mundo, de cristianizar o mundo, isso através do imperador Constantino, todas as datas que eram pagãs, elas foram de uma forma ou outra cristianizadas. E existia, por volta do dia 25 de dezembro, uma festa pagã do Sol Invicto. Era uma festa muito forte, na qual o Sol era, de certa forma, cultuado pelos pagãos. E o catolicismo, querendo mudar, querendo virar a cabeça dessas pessoas, escolheu esta data para declarar como data oficial de comemoração do nascimento de Cristo. Eis aí como surge o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus. Com certeza uma invenção do catolicismo. Mas aí você me pergunta, Elias Oliveira, e aí, não vamos comemorar o Natal no dia 25? Nós vamos abdicar essa data? Olha, irmãos, sinceramente, apesar de ser uma data que era direcionada ao paganismo, eu acho que não há nenhum problema em as igrejas abrir as suas portas no dia 25 de dezembro e cultuar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que muitos acham que, não, se foi uma data fundada pelo catolicismo, deve ser erradicada por completo. Mas é bom que nós comemoremos, é bom que nós louvemos, adoremos o Senhor. Claro, evidentemente que fazemos isso 365 dias por ano. Mas temos um dia específico para isso, não é errado. Se a tradição mundial aponta o dia 25 de dezembro para tal, então não é errado nós estarmos ali reunidos cultuando o nome santo de Deus. Mas veja, um culto de ação de graças, de adoração exclusiva ao nosso Senhor. Mas Elias Oliveira, como fica todo o simbolismo natalino?
como ficam as árvores de Natal, as renas, o Papai Noel, enfim, como ficam estas coisas todas. Eu quero afirmar para você, meu irmão, que não fica. Não há lugar na vida do servo de Deus para estes simbolismos pagãos. Não há lugar. Não podemos de forma alguma permitir ou montar dentro de nossas casas, uma árvore de Natal. De forma alguma nós não podemos, meus amados. Porque nós estaríamos trazendo para dentro do nosso lar santo, lar consagrado, lar separado para o Senhor, estaríamos trazendo para dentro do nosso lar um simbolismo totalmente pagão, com certeza consagrado a um Deus do paganismo. E quem está por trás do paganismo, quem está por trás de todos os deuses, sabemos quem é? Claro, Satanás. Então nós não podemos de forma alguma permitir que essas coisas venham à existência em nossas vidas. Mas eu quero falar com você a respeito desses símbolos e eu quero começar a falar a respeito do Papai Noel. Eu recebi um e-mail essa semana de um irmão, um tanto quanto assim descontente comigo, pelo fato de no site eu abordar esse tema e falar de forma direta a respeito de não usarmos a figura do Papai Noel dentro de nossas casas ou ensinarmos isso para nossas crianças. Por que ensinar às crianças a existência do Papai Noel? Por que permitir que elas acreditem em uma mentira que não tem fundamentação na palavra de Deus? Uma figura que foi criada pelo catolicismo, na verdade representando um sacerdote católico chamado Padre Santo Nicolau, que conforme a tradição católica era uma pessoa legal, uma pessoa boa, que por volta do dia 25, na ocasião do Natal, saía distribuindo presentes pela cidade, dava presente para as crianças, enfim, e essa tradição pegou, essa tradição virou algo assim, que alcançou toda a humanidade, praticamente toda a humanidade cristã. Mas por que nós devemos cultivar uma tradição que de forma direta rouba a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus? Por que devemos nós ensinar para as nossas crianças sobre a existência de um símbolo que não representa a nossa fé no Senhor, que na verdade existe para tirar a glória de Cristo Jesus? Chega a época do Natal, quem está em evidência? Papai Noel. Se você liga a televisão, todos os anúncios têm um Papai Noel. Se você vai nas ruas, você encontra os Papais Noéis. Se você vai a um shopping, depara-se com o Papai Noel ali. Por que, meu irmão, isso? Por quê? Você acha que isso acontece por acaso? Não, amado. Todas as coisas têm um objetivo. Tudo que acontece tem um objetivo. E os objetivos procedem de Deus ou de Satanás? Quando os objetivos é para a honra e para a glória do Senhor, com certeza procedem de Deus. Mas quando os objetivos, quando as coisas acontecem que visam roubar a honra, roubar a glória de nosso Senhor, certamente isto procede das trevas. É uma artimanha diabólica. E veja, irmãos, a respeito do Papai Noel, algo interessante. O Papai Noel mostra-se como alguém que tem onisciência, um atributo exclusivo de Deus, onisciência. Ou seja, ele conhece todas as crianças, cada uma, conhece seu comportamento, conhece o pedido de cada um, assim diz a tradição. E também tem outro atributo, a onipresença. Numa única hora, meia-noite, ele consegue estar em todos os lugares. E pior, consegue descer em todas as chaminés com aquela gordura toda. Onipotência. Tem poder para julgar, fazer renas voarem e ainda até controlar o tempo. E eternidade. Desde que a ideia do Papai Noel foi plantada pelo catolicismo, que ele está aí séculos após séculos, firme e forte, cada dia mais forte. O Papai Noel é uma referência ao Padre São Nicolau da Igreja Católica. Então nós não podemos de forma alguma, amados, cultivar na cabeça de nossas crianças essa imagem diabólica do bom velhinho que de bom ele não tem nada.
É preciso que tu ensines a tua criança desde quando novinha. Olha, filho, aquilo ali é mentira. Aquilo não existe. Meu filho de 8 anos, o Jeremias, ele não acredita em Papai Noel. Não acredita. Por quê? Porque eu não cultivei essa tradição. Desde cedo, quando aparecia, motivado pelo colégio e outras coisas assim, eu falava, isso aí não existe, isso aí é mentira. Isso não é nosso, isso aí é do inimigo. Hoje ele tem essa consciência com 8 anos de idade. E assim devemos fazer, amados. Outro símbolo extremamente usado por todos, inclusive por muitos cristãos, e até algumas igrejas chega ao cúmulo de fazer uso, é a árvore de Natal. Outro símbolo totalmente desconectado com a realidade de Cristo Jesus. Se você analisar o nascimento de Jesus, você não vai encontrar referência à árvore em lugar algum. No entanto, ela está aí, meu irmão, firme e forte. Mas sabe qual é a origem da árvore de Natal? Você tem consciência de qual é a origem da árvore de Natal? Conforme estudos, conforme o site Terra, de qual estas informações são colhidas, a árvore de Natal é mais antiga que o próprio nascimento de Jesus. A sua existência data-se entre o 2º e 3º milênio antes de Cristo. Naquela época, uma grande variedade de povos indo-europeus que estavam se expandindo pela Europa e Ásia consideravam as árvores uma expressão da energia, da fertilidade da Mãe Natureza. Por isso lhes rendiam culto. Irmão, eis aí o porquê da árvore de Natal. O carvalho foi, em muitos casos, considerado a rainha das árvores. No inverno, quando as suas folhas caíam, os povos antigos costumavam colocar diferentes enfeites nele para atrair o espírito da natureza que se pensava que havia fugido. A árvore de Natal moderna surgiu na Alemanha, em suas primeiras referências, data-se do século XVI. Então você vê, irmãos, que a árvore de Natal é um culto à Mãe Natureza, de forma explícita. Só que esse culto pagão, irmãos, foi trazido para dentro da igreja. Essa prática, ela foi anexada ao Natal e se estendeu pelos séculos. E após essa prática voltar com força total na Alemanha, ela se estendeu sobre toda a face da terra. E vemos hoje praticamente todas as casas, cidades, cultuando a Mãe Natureza através de uma árvore de Natal. Meu irmão, meu Deus, nós podemos até não conhecer a origem de um monte de coisa, até contestar um monte de coisa, mas nós não somos pessoas sem inteligência. E se existe, é porque tem um objetivo. E se o objetivo não está na verdade bíblica, está por aí. E esse está por aí, com certeza, não procede de Deus. Então, irmãos, nós não podemos trazer para dentro do nosso lar um símbolo ativo do paganismo, de um culto a uma divindade pagã. Os enfeites da árvore de Natal. As bolas e estrelas que enfeitam a árvore de Natal representam as primitivas pedras, maçãs ou outros elementos que no passado enfeitavam o carvalho, precursor da atual árvore natalina. Cada um desses enfeites tem em si um significado. Antes de que fossem substituídos por lâmpadas, as velas eram enfeites comuns nas árvores e simbolizavam purificação, com a chama sendo acesa como a representação de Cristo. Veja, meu irmão. Aí muitas vezes você tem aquelas velhinhas na árvore, não é? Sabe qual é o significado? Purificação. Sabe quem purifica? Cristo Jesus. Precisamos de uma representação nesse aspecto? Não, de forma alguma, porque o Senhor é vivo, é real, e nós não precisamos dessa representação em relação à purificação, porque a purificação vem através do arrependimento e a devida confissão de nossos pecados. E ainda, irmãos, as habituais pinhas se utilizam como um símbolo da imortalidade. E os sininhos, toda árvore tem aqueles sininhos.
como mostra do júbilo natalino. As maçãs e as bolas de cores são signos que atraem abundância. Sabia? As bolinhas coloridas, bonitinhas, elas são superstições. Elas representam situações supersticiosas que, conforme a superstição, trazem abundância aos lares. Então, amado, talvez você esteja me ouvindo e você não esteja concordando com nada disso. Eu sinto muito, meu irmão, que você não concorde. Mas é preciso que tu estejas atento às verdades. O Senhor nos diz na sua palavra que o maligno ele viria para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eu quero dizer para você que tem enganado muita gente. O diabo tem enganado muitas pessoas. E o diabo não é bobo, meu irmão. O diabo é extremamente sábio, extremamente astuto, e ele sabe como tocar nas pessoas. Nós vemos que por ocasião de dezembro aparece o espírito natalino, não é verdade? É uma coisa interessante, uma atmosfera diferente. As músicas natalinas, aquela vontade de comprar absurda, de dar presente absurdamente. Tudo isso, irmãos, com certeza é uma esfera produzida pelo nosso inimigo e que consegue de forma eficaz envolver muitos. É o consumismo que vem à tona. As pessoas que não podem, mas que, devido ao cartão de crédito na mão, vai e fazem compras, estouram seu cartão sem consciência, porque o espírito natalino, sei lá, toca na cabeça, mexe lá e a pessoa acha que está tudo muito bem. Outras que não consideram a palavra de Deus como verdade, a explicação da palavra do Senhor, prefere achar que isto que Elias Oliveira está proferindo aqui é apenas radicalismo, é algo que não procede. E em decorrência preferem encher as suas casas com símbolos pagãos, com situações que não louvam o nome santo de Deus. Outros estão ensinando às suas crianças a mentira do Papai Noel, suas renas, seus duendes e outras coisas diabólicas que estão agregadas ao Papai Noel, mas estão permitindo que essas coisas diabólicas adentre os vossos lares, que roubem a glória do Senhor, que venham enfraquecer os alicerces da família. Amados, nós não podemos de forma alguma compactuar com estas situações. Não, de forma alguma. Um exemplo para você. Você que é crente, evidentemente. Eu estou falando para pessoas crentes, seguidores do cristianismo evangélico. Você colocaria na sua casa uma imagem de São Pedro, de São José, de Santa Maria? Você colocaria? Elias Oliveira, de forma alguma. É idolatria, né, Elias Oliveira? Eu não colocaria, não. Longe de mim, Elias Oliveira, colocar uma figura, uma imagem. Não colocaria, não. No entanto, irmãos, coloca ali a imagem do Deus da natureza, da Mãe Natureza, que é a árvore de Natal. É imagem. É a mesma coisa, meu querido. Só muda a forma, mas quem recebe a honra por um é o mesmo que recebe a honra pela árvore. As religiões pagãs. E quem está por trás do paganismo? Então, se a árvore representa a Mãe Natureza, essa divindade pagã, por que eu vou colocar dentro do meu lar sabendo que representa uma divindade? Se eu sei que o Papai Noel fere meus princípios de fé, por que vou cultivar essa tradição diabólica maligna? Porque vou permitir que esse bicho vestido de roupa vermelha, nesse clima tão quente que é o Brasil, tropical, de ponta a ponta, adentre? Porque eu vou trazer para dentro da minha residência figuras do Papai Noel, cartões do Papai Noel? Porque eu vou participar ativamente desse culto maligno? Meu amado, que você reflita e que não se deixe enganar por aquele que a palavra diz, se possível, enganaria os próprios eleitos. Se possível, enganaria os próprios eleitos. Será que você não está sendo enganado pelo diabo?
Será que você não está sendo enganado pelo maligno? Que você reflita, que você reveja, porque melhor é servir a Deus a tempo, a fora de tempo. Melhor é pagar o preço de ser ridicularizado, porque jogou uma árvore de Natal no lixo, porque tirou todas as figuras de Papai Noel. Mas agradar a Deus, honrar o Senhor, exaltar o nome santo de Deus, ter todas estas coisas, ser bem visto pela sociedade, pela família, e desonrar aquele que pode julgar e condenar o homem ao inferno. E a Bíblia nos afirma, irmãos, que o pecado nos afasta de Deus. Que o pecado nos afasta de Deus. E eu quero dizer para você, meu amado, que a partir do momento que eu cultuo uma prática que fere de forma direta ao meu Senhor, eu estou em pecado. E se eu estou em pecado, eu careço de perdão. E se eu não busco esse perdão, e se eu não busco esse perdão de Deus, eu vou continuar no pecado. Pastores, ensine isso a vossas igrejas. Não tenha medo, pastor. Não tenha medo. Melhor ser aqui ridicularizado pelos homens a pagar o preço lá na glória. Eu não tenho medo de ser ridicularizado por defender os princípios da fé cristã, princípios claros da palavra de Deus, a concordar com estas festas pagãs para agradar A ou B. Não estou aqui para agradar o próximo, estou para amar o próximo. E amar o próximo implica em ensinar a verdade e satisfazer a vontade de Deus acima de todas as coisas. Que Deus te abençoe, que Deus clareie a vossa mente, abra o vosso entendimento e que as glórias do Senhor envolvam a sua casa e que somente Deus seja cultuado dentro da tua casa, na tua vida. Em nome de Jesus. Amém.